Olá, gente, bom dia. Vamos começar nossa aulinha de hoje. Vai ser a primeira parte de genética, depois eu mando a segunda parte, para vocês verem a segunda parte, que é a segunda aula gravada, tá? Estou na página 250 do livro de vocês. Lembrando que o que está no slide é para ser copiado no caderno e me acompanhem pelo livro. Lá em cima, a hereditariedade e a genética. Tanto hereditariedade quanto genética é o estudo das características que nós adquirimos dos nossos pais, tá? Então é isso que a gente vai entender como é que funciona. Letras da reportagem abaixo, genes revelam a evolução da cor de pele e rebatem teorias racistas. Por séculos, a cor de pele tem sido a principal característica física para a determinação do conceito de raça e, consequentemente, do racismo. Mas um estudo publicado nesta quarta-feira de outubro de 2017 na revista Science reforça que tal concepção é um erro. Uma equipe internacional de geneticistas identificou 8 variantes genéticas compartilhadas por populações ao redor do mundo que influenciam na pigmentação da pele. Algumas presentes em ancestrais distantes dos humanos há cerca de 600 mil anos, antes mesmo de o ser humano moderno existir. Número 1. Do que trata o trecho da reportagem? Esse tem que falar que ele fala da influência genética na cor da pele. Aí, com essa descoberta, ajuda a desconstruir o racismo, baseado na característica do tom da pele, da pigmentação da pele. Isso porque a cor da pele, na verdade, é influenciada por variantes genéticos presentes em todos os seres humanos e, em alguns casos, até mesmo antes deles, tá? 2. Raças humanas não existem no contexto biológico. Como você explicaria essa afirmação com base no trecho do texto acima? Raças humanas não existem no contexto biológico. Por quê? Porque o contexto biológico ele só leva em consideração o nosso fator genético. E o nosso fator genético, como é que eu posso dizer? Ele expressa características diferentes com base naquilo que está escrito no seu DNA. Então, por isso que... o que ele falou? Qual foi o termo que ele usou? Por isso que raças não existem. Existem diferentes expressões gênicas, tá? Não existem raças. Existem diferentes expressões de características pré-determinadas no DNA. Você pode escrever isso. Não existem raças humanas, pois só existem diferentes expressões de características do DNA. E essas expressões de características é que dão todas as nossas características, por assim dizer. Cor de pele, cor dos olhos, tamanho, cabelo, pelo, por aí vai. Como mencionado no trecho da reportagem acima, a pigmentação da pele é influenciada geneticamente. Além da influência da coloração da pele, a genética está relacionada a outras características humanas. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos se interessam em saber por que seus filhos são parecidos com os biológicos. Por exemplo, essa pergunta começou a ser respondida após a divulgação dos experimentos do monge e biólogo austríaco Gregor Johann Mendel. Nós vamos entender como é que foi os estudos de Mendel. Em seus estudos com ervilhas, Mendel sublinha, percebeu que alguns fatores, esses fatores são chamados de genes, anota isso, eram transmitidos de uma geração para outra. Com o avanço da ciência, descobriu-se que esses fatores estão contidos nas moléculas de ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. Não precisa saber o nome todo, precisa saber que é o DNA. Ela é o principal responsável pelas características transmitidas aos descendentes em um processo chamado hereditariedade. Sublinha até onde eu falei. A ciência que se dedica ao estudo da hereditariedade é a genética. Próxima página. Entendendo a hereditariedade. Várias pesquisas foram feitas a fim de compreender como era a estrutura do DNA. Em 1953, com base na análise do trabalho de vários outros estudiosos, os cientistas James Watson e Francis Crick deduziram a estrutura do DNA. Então, eles conseguiram deduzir como é que era a estrutura do DNA, que é aquela que a gente conhece, que parece uma cobrinha entrelaçada. 3. Você já ouviu falar de genes? O que você sabe sobre o assunto? Aí você pode botar o que você quiser, tá? Mas espero que você já tenha ouvido falar e que você saiba alguma coisa legalzinha, qualquer coisa relacionada a
São genes que transmitem as características de pai para filho e por aí vai. Sublinha. Alguns segmentos do DNA contêm as informações necessárias para a produção de proteínas que formam os seres vivos. Esses segmentos são chamados de genes. Sublinha. Acho que eu falei sublinha, né? O cariótipo, que está nesse negócio deles. Nos organismos eucariontes, o DNA está organizado em estruturas denominadas cromossomos. De acordo com seu formato e outras características, é possível identificar os pares de cromossomos e organizá-los. O conjunto de todos os cromossomos de uma célula ou indivíduo é chamado de cariótipo. Veja ao lado o cariótipo da mosca da fruta, Drosophila melanogaster. Essa espécie possui 8 cromossomos, sendo 4 provenientes de cada um dos progenitores. Progenitores é cada um dos pais. O cariótipo da mosca da fruta é formado por 4 pares de cromossomos. Na espécie humana existem 46 cromossomos. Quantos pares de cromossomos cada célula humana apresenta? Cada célula apresenta 23 pares. Porque esses 23 cromossomos. Porque se são 46 pares, se apartem um de cada. Então divide por 2 que dá 23. Mendel vivia em um mosteiro, onde por diversos estudos relacionados aos seres vivos, fez diversos estudos relacionados aos seres vivos. Um de seus experimentos mais famosos foi realizado com a ervilha de jardim, também conhecida como ervilha de cheiro. Agora vamos ver o que o Mendel fez. Estou ficando com a garganta ruim. Página 252. Mendel percebeu que, em relação à altura, existiam ervilhas de jardim altas e anãs. A fim de compreender como ocorria a transmissão da característica relacionada à altura da ervilha de jardim, ele fez os experimentos. Veja a seguir. O experimento que ele fez primeiro foi cruzar uma ervilha de jardim grande com uma ervilha de jardim pequena. Em uma primeira etapa, Mendel fez um cruzamento, que é uma reprodução, entre indivíduos altos e indivíduos anões. Como resultado, esse cruzamento obteve apenas ervilhas de jardim altas. Então, olha aí o cruzamento dos dois, um alto e um baixo. Os filhotes, ó. Não é cria também. Como é que se relaciona a planta? Muda? Não. O resultado do cruzamento foram 4 ervilhas de jardim altas, todas altas. Não contente com isso, Mendel realizou uma segunda etapa do experimento. Ele pegou 2 ervilhas de jardim dessas altas e cruzou entre si. Na segunda etapa do seu experimento, Mendel fez cruzamentos entre os indivíduos altos obtidos na primeira etapa. Como resultado, obteve ervilhas de jardim altas e baixas numa proporção de 3 ervilhas de jardim altas para cada uma baixa. Então, cada 4 descendentes, 3 eram altas e uma era baixa. Então, apareceu uma outra ervilha baixa. A gente vai entender o porquê. Sublinhe agora. Para explicar como ocorria a transmissão da característica relacionada à altura da ervilha de jardim, Mendel propôs que existiam fatores transmitidos aos descendentes. Atualmente sabemos que esses fatores são os genes. Sublinha de novo. Os genes que ocupam a mesma posição no cromossomo são chamados de alelos, os quais podem ser dominantes, representados por uma letra maiúscula, ou recessivos, representados por uma letra minúscula. No caso da altura das ervilhas de jardim de Mendel, vamos chamar o alelo dominante de Dzão, alta, e o recessivo de Dzinho, anã. Olha aí como é que ficou. As letras que ele escolhe é qualquer letra, tá? Pode ser qualquer letra do alfabeto, do A até o Z. Aí você pode escolher qualquer um. Outro experimento de Mendel. Nessa etapa do experimento foram cruzadas plantas altas com anãs. Em relação ao tamanho da planta, a ervilha de jardim alta produz apenas gametas com alelo Dzão. Gametas produzidos vão ser Dzão e Dzão. Por quê? Porque ela, por ser um exemplar puro, ela só vai ter um tipo de gameta. Esse tipo de gameta vai ser o Dzão, que é o primeiro experimento que ele fez. Em relação ao tamanho da planta, a ervilha de jardim anã produz apenas gametas com alelo Dzinho. Gametas produzidos, então, vão ser Dzinho e Dzinho. Ela, como é um indivíduo puro, então só vai produzir dos mesmos alelos também, os mesmos gametas. Então,
a primeira planta só vai passar para o seu descendente um Dzão, e a segunda planta só vai passar para o seu descendente um Dzinho também. Juntando um de cada vai dar Dzão, Dzinho. Então, a planta que nasceu depois vai ser representada pelo Dzão e Dzinho. Com a fecundação, ocorre a união dos gametas produzidos, formando indivíduos com os dois alelos, Dzão e Dzinho. Como o Dzão é dominante, todas as ervilhas de jardins vão ser altas. Continuando agora, 253. Nessa etapa do experimento, as plantas obtidas na primeira etapa foram cruzadas entre si. Agora, a segunda parte do experimento de Mendel. Ele cruzou duas plantas altas. Lembra que foi que aconteceu lá? Primeiro exemplar. O gameta com alelo Dzão de um indivíduo se uniu a um gameta de alelo Dzão de outro indivíduo, resultando numa planta Dzão, ou seja, alta. Como é que se faz isso? Pega-se o primeiro gameta com o primeiro gameta do primeiro gameta do primeiro com o primeiro gameta do segundo, junta os gametas e vê qual a característica que está expressa. Como o primeiro gameta é Dzão da primeira planta e o primeiro gameta é Dzão da segunda planta, vai formar uma planta Dzão, e como Dzão é uma característica dominante, se ele aparecer, a característica dele vai sobressair. Então, a planta vai nascer alta. Agora, tanto o segundo exemplar quanto o terceiro exemplar vai ser igual. Por quê? Vai pegar o primeiro gameta da primeira planta ainda com o segundo gameta da segunda planta. Vai se formar Dzão, Dzinho. E depois, no terceiro exemplar, vai ser o segundo gameta da primeira planta com o primeiro gameta da segunda planta. Vai formar de novo Dzinho, Dzinho. Então, o que vale para um, vale para outro. O gameta com o alelo Dzão de um indivíduo se uniu ao gameta com o alelo Dzinho de outro indivíduo, resultando numa planta Dzão, Dzinho, ou seja, alta. O gameta com o alelo Dzinho de um indivíduo se uniu ao gameta com o alelo Dzão de outro indivíduo, resultando em uma planta Dzão, Dzinho, é que ele só trocou a ordem, ou seja, alta. Por convenção, escreve-se Dzão, Dzinho. Agora, o segundo alelo da primeira planta com o segundo alelo da segunda planta forma os alelos Dzinho, Dzinho, que nasce uma planta anã. O gameta com o alelo Dzinho de um indivíduo se uniu ao gameta com o alelo Dzinho de outro indivíduo, resultando em uma planta Dzinho, Dzinho, ou seja, anã, de baixa estatura, ok? Eu só peguei os alelos de cada um e cruzei para ver as possibilidades que aconteceram. Mendel fez outros experimentos com ervilhas de jardim e analisou várias características, como a textura e a cor das sementes, das vagens, mesmo depois de publicados em revistas científicas, seus trabalhos ainda demoraram a ser reconhecidos por outros estudiosos. Atualmente, sabemos que algumas características dos seres humanos são transmitidas de maneira semelhante à altura da ervilha de jardim. Também se sabe que muitas características humanas dependem de vários genes, apresentando um padrão de herança mais complexo. Sublinho. Os genes que codificam o mesmo tipo de proteína localizam-se sempre na mesma posição do cromossomo, chamado de locus. O gene que contém informações para a produção de partes de hemoglobina humana, por exemplo, localiza-se no par de cromossomos 11. Lembra, nós temos 46 pares. Então, nós temos 23 diferentes. Esse aqui nós estamos falando do número 11. Na mesma posição de todos os seres humanos, tanto homens quanto mulheres. Considerando que são dois cromossomos do tipo 11, temos dois genes para a produção de parte da hemoglobina. Um no cromossomo vindo do pai e um no cromossomo proveniente da mãe. No caso do gene que orienta a produção de parte da hemoglobina, presente no cromossomo 11, há dois alelos principais, que chamamos de Bzão e Bzinho. Cada um desses alelos resulta num tipo de hemoglobina diferente. A hemoglobina é uma célula do sangue que transporta oxigênio, caso não se lembre. Página 254. O alelo Bzão resulta em uma hemoglobina do tipo A, enquanto o alelo Bzinho resulta em uma hemoglobina do tipo S. Observe o quadro. O alelo Bzão configura uma hemoglobina do tipo A e o alelo Bzinho configura uma hemoglobina do tipo S. Porém, sempre que aparecer o Bzão, vai ser do tipo A, e somente quando aparecer dois Bzinhos vão ser do tipo S. Isso por causa da nomenclatura de dominante e recessivo, como nós já falamos.
Sempre que uma letra maiúscula aparece, ela vai ser dominante, então ela vai sobressair a característica independente do outro alelo. Já a característica recessiva, ela só é expressada quando aparece um segundo alelo também recessivo, tá? Como temos um alelo em cada cromossomo, após a fecundação, podemos ter a combinação mostrada no quadro abaixo. O alelo do pai e o alelo da mãe, todas as combinações possíveis, tá? Aqui ele não repetiu a segunda probabilidade, então não importa, porque vai repetir também. Alelo do pai, Bzão, alelo da mãe, Bzão. A hemoglobina vai ser do tipo A. Alelo do pai, Bzão, alelo da mãe, Bzinho, vai ser do tipo A. Alelo do pai, Bzinho, alelo da mãe, Bzinho, vai ser do tipo S. Como se fosse aqui, alelo do pai, Bzinho, alelo da mãe, Bzão, seria do tipo A também, isso que ele não colocou. Observe que as pessoas que possuem somente alelos do tipo Bzinho têm uma hemoglobina do tipo S. Pessoas que possuem esse par de alelos apresentam anemia falciforme, que pode levar à morte se não for descoberta a tempo. Existem esses dois tipos de anemia, os dois tipos de hemoglobina. O primeiro, que está o quadro mais rosinha vermelho, são as hemoglobinas normais, de uma pessoa normal. E o segundo, que está mais apagadinho, apresentam hemoglobinas falciformes. Falciforme é que parece uma forma de foice. Tem algumas aí que parecem forma de foice. Sublinha. As pessoas que apresentam os mesmos alelos para determinados genes são chamadas homozigotas para aquela característica. Já as que apresentam alelos diferentes para o mesmo gene são chamadas de heterozigotas para aquela característica. Pode parar de sublinhar. Observe o quadro ao lado. Como as pessoas são classificadas quanto ao gene da hemoglobina. O primeiro, Bzão, Bzão, são homozigotas, no caso seriam homozigotas dominantes. O segundo caso, Bzão e Bzinho, são heterozigotas, porque tem dois alelos diferentes. E o terceiro caso, Bzinho e Bzinho, são homozigotas recessivas. Homozigotas quer dizer que tem dois alelos iguais. Se forem maiúsculos, são dominantes, se forem minúsculos, são recessivos. Você sabia que o tipo de cabelo de uma pessoa também é determinado por genes? O fato de nossos cabelos serem mutuamente enrolados ou lisos, naturalmente enrolados ou lisos, depende dos alelos que recebemos de nossos pais. Podemos dizer que o tipo liso ou enrolado é determinado por uma proteína, a qual é produzida de acordo com informações de dois alelos diferentes. Para simplificar, chamaremos esses alelos de Czão e Czinho. Como os cromossomos são apresentados aos pares, podemos ter as seguintes combinações desses alelos: Czão, 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 Czinho e Czinho, Czinho. Próxima página. A característica de cabelo liso se manifesta apenas quando a pessoa apresenta dois alelos do tipo Czinho, ou seja, é Czinho, Czinho. Nesse caso, em que a característica do alelo só se manifesta em pessoas homozigotas, dizemos que o alelo Czinho é recessivo. Então, somente pessoas homozigotas recessivas para a proteína do cabelo vão apresentar cabelos lisos. Pessoas que têm cabelos enrolados podem ser tanto homozigotas, do tipo Czão, Czão, quanto heterozigotas, Czão, Czinho. Como a característica do cabelo enrolado se manifesta tanto nos homozigotos Czão, Czão, quanto nos heterozigotos Czão, Czinho, dizemos que o alelo Czão é dominante. Sublinha. A pessoa que apresenta os alelos Czão, Czão é homozigota dominante, e a que apresenta os alelos Czinho, Czinho é uma homozigota recessiva para aquela característica, que foi o que eu falei. Número 4. Na fotografia acima, uma das crianças tem cabelo naturalmente lisos e a outra enrolado. Sabendo disso, quais são os tipos de alelos Czão e Czinho que, provavelmente, cada uma dessas crianças apresenta? Vamos pelo mais fácil primeiro. O do cabelo liso, como ele só se manifesta com Czinho, Czinho, então os dois alelos dele só podem ser Czinho, Czinho. Agora, a criança com o cabelo enrolado, ela precisa ter pelo menos um alelo maiúsculo. Então, ela pode ter um Czão e um Czinho, ou dois Czões, tá? Czão e Czão. Então, esses são os alelos. E, por último, para terminar, nós chegamos na interação entre os genes e o ambiente. Número 5. Você acha que o ambiente pode influenciar algumas características de seres vivos? Por quê? Uma resposta pessoal. Você pode falar que sim ou que não, mas eu espero que você fale que sim.
Por quê? Aí você pode falar o seu porquê. Eu vou te explicar o porquê explicando a matéria. Para ajudá-la a responder a questão 5, considere a situação a seguir. Gisele plantou uma semente de feijão em 2 copos plásticos. Ela manteve um deles em local iluminado pela luz solar e o outro em uma caixa de sapatos fechada, com abertura na lateral. Como essas plantas são da mesma espécie e do mesmo lote, provavelmente possuem a mesma constituição de alelos, ou seja, elas têm o mesmo DNA. O feijoeiro do copo de plástico que ficou no ambiente iluminado se desenvolveu adequadamente, apresentando um tamanho menor. Já o feijão que se desenvolveu dentro do interior de uma caixa de sapatos ficou com coloração mais clara, em razão da pouca quantidade de clorofila, e mais alta pelo fato do vegetal buscar luminosidade na abertura da caixa, como mostrado ao lado. Então, olha, o feijão cresceu mais e ficou mais claro. Por que ele cresceu mais? Porque ele precisava chegar à fonte de luz. E para chegar na fonte de luz, ele tinha que escalar a caixa de sapato. Com base no exemplo da atividade de Gisele, podemos entender 2 conceitos importantes de genética, o genótipo e o fenótipo. Sublinha, o genótipo refere-se à constituição de alelos que o indivíduo apresenta. No caso dos feijoeiros, eles têm os mesmos DNAs. Já o fenótipo refere-se a características que podemos observar de um indivíduo e que, muitas vezes, são fortemente influenciadas por um fator ambiental, como mostrou nas 2 situações, que um se desenvolveu normalmente, mas teve um tamanho menor porque não precisava disputar por nutrientes. Já o segundo, ele precisou ficar maior no seu tamanho porque precisava chegar à fonte de luz. No caso do experimento de Gisele, o genótipo de suas plantas é o mesmo, mas o fenótipo altura varia, dependendo das condições em que foram cultivadas. Nas condições que ela cultivou, que a planta precisasse escalar a caixa de sapato até chegar à luz, tá? Eu fico por aqui. Tchau, tchau.